negócio pra vocês. Só que o que você tá vendo agora provavelmente é a parte mais fácil do aprendizado. Provavelmente quando a gente olha alguém fazendo alguma coisa bem, a gente vê o resultado. A gente vê a pessoa tocando piano, falando inglês, praticando algum esporte, trabalhando em alguma coisa, né? Mas a gente não vê todo o processo que aconteceu antes disso. Eu comecei a perceber isso principalmente quando eu tava aprendendo a tocar piano. Eu já fui uma pessoa com muita dificuldade de sentar, focar e estudar. Até hoje, na verdade, né? Me distraio facilmente, tenho algumas dificuldades de manter constância. E eu acho que isso ficou ainda mais difícil porque a gente vive em um mundo com muitas distrações. A tecnologia, ela trouxe muitas coisas boas na nossa vida, né? Coisas incríveis. Mas ao mesmo tempo, as redes sociais criam uma sensação de que tudo precisa acontecer muito rápido. Aí você vê alguém aprendendo alguma coisa e parece que a pessoa em poucos meses, né, ela já está excelente. Você vê alguém construindo um negócio e parece que o resultado aconteceu do dia para noite. Você vê alguém falando outro idioma, tocando um instrumento, ficando bom em alguma habilidade e parece tudo muito simples. Só que a gente não vê as milhares de repetições que aconteceram antes daquele resultado. E é justamente aí que está uma das partes mais difíceis do aprendizado, a parte chata do aprendizado. Quando eu estava aprendendo piano, por exemplo, eu queria muito conseguir tocar rápido. Eu queria pegar uma música e conseguir tocar aquela música. Só que os exercícios que realmente me ajudavam a chegar lá, justamente eram os exercícios mais chatos. Exercícios repetitivos, exercícios para desenvolver a coordenação, para soltar a mão, para melhorar a precisão. Eram exercícios que, sinceramente, muitas vezes eu nem tinha vontade, né, de fazer. E aí comecei a perceber uma coisa. Os exercícios que eu menos queria fazer eram justamente os exercícios que estavam me fazendo evoluir. E isso não acontece só no piano. Acontece quando você está aprendendo inglês, acontece quando você está aprendendo a programar, acontece quando você está começando um negócio, acontece quando você está aprendendo qualquer habilidade nova. Existe uma parte do aprendizado que não é divertida, é repetitiva, ela é maçante, é cansativa. E é justamente essa parte que muitas vezes separam quem continua de quem desiste. Os pequenos resultados. Só que tem uma coisa que começa a mudar tudo: os pequenos resultados. Porque você faz aquele exercício chato hoje, amanhã você faz de novo. Depois de alguns dias você percebe que alguma coisa mudou. Uma coisa nova que antes você não conseguia fazer, agora você consegue. Talvez seja uma evolução pequena, mas você percebe. E aquilo começa a te dar motivação para continuar. Você começa a entender, peraí, esses exercícios que eu não gosto, tá funcionando. E quando você percebe isso, alguma coisa muda. Você começa a fazer os exercícios não porque ele é divertido, mas porque você entende o resultado que está produzindo em você. E foi mais ou menos assim que eu passei a gostar de estudar e de aprender. Eu não comecei a gostar porque estudar ficou sempre prazeroso. Eu comecei a gostar porque eu comecei a enxergar a evolução, aprender a gostar do processo. E acho que aí entra uma das coisas muito importantes. A gente precisa aprender a gostar do processo. Porque se você só consegue continuar quando você está motivado, quando está divertido ou quando está vendo o resultado rápido, você provavelmente vai desistir de muitas coisas, porque o resultado demora. E isso é normal. Você não aprende inglês em uma semana. Você não aprende piano em alguns dias. Você não desenvolve uma habilidade nova em uma tarde. Existe um processo. E dentro desse processo, existem dias em que você vai estar animado, mas também vão existir dias que você vai estar sem vontade nenhuma de fazer. E talvez seja justamente nesses dias que você esteja construindo a habilidade que você quer tanto ter. Pressa na execução, não no resultado. E tem uma frase que resume muito bem isso para mim. A gente precisa ter pressa na execução e não ter pressa no resultado. Tenha pressa para sentar e estudar. Tenha pressa para praticar. Tenha pressa para começar, para fazer hoje aquilo que precisa ser feito. Mas não tenha pressa para colher o resultado, porque o resultado tem o seu próprio tempo. E isso vai completamente contra aquilo que a gente vê nas redes sociais. Porque nas redes sociais parece que tudo é imediato. Você aperta um botão e consegue alguma coisa. Você posta e viraliza. Você começa um negócio e ganha dinheiro. Você começa a estudar e rapidamente fica bom. Mas na vida real não funciona assim. Na vida real, muitas vezes, você precisa fazer a mesma coisa várias e várias vezes, sem perceber uma grande mudança. Até que de repente você olha para trás e percebe: caramba, eu realmente evoluí.
Então, se você está aprendendo alguma coisa hoje e está achando chato, talvez talvez esse não seja um sinal de que você está no caminho errado. Talvez seja justamente uma parte necessária do caminho. E eu acho que o grande segredo é começar a prestar atenção nos pequenos resultados, porque eles mostram que o processo está funcionando. E quando você começa a enxergar esses pequenos avanços, você começa a gostar mais do processo. Você começa a entender que aquele exercício chato tem um propósito, que aquela repetição tem um propósito, que aquele dia em que você não estava com vontade, mas mesmo assim você estudou, também fez parte da sua evolução. E talvez aprender seja justamente isso. Não aprender a gostar de tudo que você faz, mas aprender a gostar de quem você está se tornando enquanto faz. E talvez quando você olhar para o resultado lá na frente, você vai perceber que tudo aquilo que parecia chato no começo era exatamente o que estava te levando até lá.